pessoal. Boa noite, Juliano. Querido Boa noite, Juliano. Salene. Juliano, é o nosso convidado de hoje, Juliano Timbó Martins, super intérprete de conferências com mais de 8.000 horas de cabine. Poliglota. Fala português, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e estuda polonês. Ele é o idealizador do Poliglotar. Poliglotar é um evento itinerante anual que acontece desde 2016. É um evento voltado para entusiastas e profissionais de idiomas e já passou por várias cidades no Brasil, como Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O Juliano, vamos lá. Como você define, Juliano, o poliglotismo? Oi, Salene. Obrigado aqui pela moderação da entrevista. Não sei se eu tenho tantas horas assim, como você falou, 8.000, não sei de onde surgiu esse número, mas são alguns milhares com Arredondou, certeza. arredondou. É. E o Poliglotar, ele é um evento que você mencionou e ele foi idealizado pelo Clube Poliglota Fortaleza, aqui por um grupo de pessoas, Ah, né, há 10 anos atrás. Então é isso. O poliglotismo, bem, eu comecei poliglotismo. estudando inglês, né, na adolescência, depois eu estudei francês. Aí eu tentei começar a estudar alemão, mas aí eu estava na faculdade, desisti logo no começo, e alguns anos depois eu voltei ao alemão, aí realmente estudei durante alguns anos, depois o espanhol, o italiano e o polonês eu estudei por 3 anos. E já faz um tempo que eu não estudo mais, né? Então eu estudei todas essas línguas. Ah. ah, e eu acho que é uma vontade de você conhecer outras culturas e conversar com pessoas na língua delas e ter essa liberdade, né, de comunicação, não ficar bloqueado por não conseguir falar com as pessoas. Então, eu acho que o poliglotismo é a vontade de você conhecer outras culturas e, através das línguas, se comunicar com as pessoas. E desse interesse por línguas, por culturas, por comunicação, pelo poliglotismo também, como que isso mudou a sua trajetória de vida? Ah, mudou porque na adolescência, quando eu estudei inglês e francês, uma depois da outra, não foi no mesmo tempo. É, eu gostava muito, né? Então eu sempre mantive o contato com essas duas línguas desde a década de 90. Então isso aí já faz ah, uns 30 anos, assim, que eu 30 estudo anos. inglês e 30 anos. francês, mais ou menos. Aí eu mantive essas duas línguas, só que eu estudei computação na faculdade, né? Então, eu Hum. trabalhei com informática, como analista de sistemas durante 6 anos, mas as línguas continuavam assim, como um hobby, né? E em 2007, eu decidi mudar de carreira. Então, conhecer essas duas línguas estrangeiras, inglês e francês, possibilitou que eu pudesse me tornar tradutor. Então, foi assim que as línguas mudaram a minha vida, porque antes eu era concursado, eu trabalhava numa empresa pública, né? Que é o Serviço Federal de Processamento de Assalariado. Dados. Exato. E depois eu fui para a vida de freelancer, trabalhando em casa, e agora já faz Ah, 18 anos. Então, quer dizer, eu mudei totalmente, né, a minha vida de uma pessoa que trabalhava com computação numa empresa para uma pessoa que trabalha com línguas em casa e online e viajando. E depois que eu me tornei tradutor, aí eu comecei a estudar outras línguas também, no caso, alemão, espanhol e italiano. E essas três realmente eu incorporei também no meu repertório de trabalho, né? Então, conhecer línguas possibilitou que eu me tornasse tradutor e intérprete. fez o mergulho nessa transição. Ehm, e você trabalha com a mentoria Viver de Tradução. Como é que ela foi idealizada? Como é que ela foi pensada? Isso aí surgiu depois de muitos anos já como tradutor. Porque eu comecei a traduzir em 2008, né? E eu fui descobrindo, né, como usar as ferramentas, como prospectar clientes ao longo dos anos, quanto cobrar,
como é que funcionava o mercado, mas eu nunca tinha estudado tradução ou me formado nisso. Não, eu descobri sozinho. E eu nem frequentava grupos de tradutores e tudo mais. Em 2012, quando eu já tinha 4 anos de tradutor, eu pensei também em me tornar intérprete, porque eu gostava muito de falar, né? E eu já falava inglês e É. francês. Aí eu até fiz um curso durante um ano, online até, no Brasílias Idiomas, naquela época, quer dizer, faz 13 anos isso. E só que eu não me tornei intérprete logo depois. Eu só em 2016 foi que eu comecei a frequentar grupos no Facebook ou no WhatsApp de Ah, tradutores, que aí eu comecei a conhecer colegas, conhecer empresas, agências, e aí que eu comecei a ser intérprete já 8 anos depois de ser tradutor. Então, e comecei a participar de congressos, né, da Abrates, fazer oficinas e tal. E aí foi assim que eu tive mais contato aí- com os colegas, né? E depois comecei a fazer um canal no YouTube chamado Viver de Tradução, porque muita gente me perguntava e eu dava dicas, né, sobre tudo isso. Então eu fiz vídeos e vídeos ao longo de alguns anos. E quando foi apenas em 2020, né, durante a pandemia, foi que eu tive a ideia de montar um curso, né, que é esse mesmo curso com o nome Viver de Tradução. Que a primeira turma foi em agosto de 2020, e depois a gente teve turmas em setembro, outubro, novembro, não só comigo falando sobre o mercado, mas também tivemos turmas com outros tradutores falando de legendagem, tradução de jogos, tradução jurídica, português para tradutores. Então, eu tive mais ou menos uns 15 cursos diferentes que eu elaborei em 2020, 2021. E foi assim que surgiu, né? Foi com o contato com os colegas, foi com o canal, foi indo para conferências e de repente na pandemia estava todo mundo em casa, então eu lancei esse curso aí e organizei durante uns 3 anos, mais ou menos de forma regular. Só que nos últimos 2 anos eu não organizei mais com tanta frequência, né? Ano passado eu tive algumas turmas, eu acho que três turmas. Nesse ano, por acaso, eu lancei e vai começar daqui a 2 semanas. Então, vai ser a única turma desse ano, vai começar agora em agosto. Eu fui aluna sua, participei de Viver a Tradução. É uma mentoria muito interessante, muito abrangente, e nela você menciona muitas coisas além dos serviços linguísticos, como, por exemplo, você menciona como anexar e incluir o domínio das técnicas e dos programas para facilitar a vida de um tradutor. Muito bom. Porque ser tradutor E você tem que conhecer várias coisas, né? Não é só os dois idiomas. É, ou, no meu caso, né, três, quatro idiomas que eu até incluí mais idiomas de trabalho. Mas você também tem que conhecer as plataformas, os programas, as burocracias, como receber dinheiro do exigências, estrangeiro, quer dizer, como fazer várias coisas que têm a ver com lidar com pessoas no estrangeiro, tem a ver com os programas que você vai instalar. Então, muito, muito disso as pessoas não conhecem, né? não. É na carreira de intérprete, de conferência, com as suas horas de cabine, mais de 8.000 horas de cabine, quais foram os grandes desafios, os mais intensos? O que que você teve que enfrentar em cabine e como é que você lidou com esses desafios? É, tem várias situações que podem acontecer na interpretação, né? Pode ser na cabine ou também fora da cabine, né? Por exemplo, 3 anos atrás eu acompanhei um cliente durante 20 dias num canteiro de obras, né? Que era uma fábrica que estava sendo construída e esse engenheiro irlandês veio para vistoriar a obra e ver a questão da segurança. Então, a gente passou 20 dias andando, né? Nesse terreno com lama, com areia, com pedra.
com muitos trabalhadores, com barulho. Então, por exemplo, acompanhar uma pessoa como essa num ambiente desse, que tem que usar capacete, bota, colete, né, protetor auricular, várias coisas assim. É desafiador, porque você tem que andar no sol, às vezes na chuva um pouco. Então, é um tipo de situação que exige que você esteja preparado também fisicamente, para você não se cansar ou conseguir acompanhar a pessoa, sabe? Então, tem situações muito inusitadas. Essa é uma que eu estou me lembrando agora, que não foi numa cabine, mas foi fora e ter que acompanhar uma pessoa durante semanas, né, para essas visitas. E foi um trabalho bem longo. É. Eu imagino, porque com capacete, protetor auricular, a dificuldade de ouvir barulhos externos, Tinha e alguns aí lugares mais entra. silenciosos do que outros, mas às vezes tinha situações complicadas, né? E você tem uma técnica, ou você tem uma rotina que você utiliza para você poder manter o desempenho quando você está trabalhando em conferências longas, ou nesse caso bastante extremo, 20 dias direto? Tem algum truque, uma técnica específica? Eu acho que a gente tem que se alimentar bem, né? A gente tem que beber, né? Se hidratar e também exercícios físicos, né? Manter a forma. Então, eu acho que isso é uma dica para gente também, que normalmente trabalhamos sentados, né? O dia todo e tal. Então, assim, ter uma vida saudável, né? Eu acho que é isso. E também aquelas velhas histórias de ah, estudar um pouco o vocabulário, né? Porque esses termos de construção, eu fui aprendendo às vezes na hora. O cara falava Hum. alguns termos, sei lá, carrinho de mão ou declive. Então tinha várias coisas que tem numa obra que às vezes eu não sabia e perguntava pro cara mesmo, já que ele estava ali do meu lado, sabe? Então você tem que ter jogo de cintura e tentar resolver as situações que vão aparecendo, né? Exato, exato. A flexibilidade e interesse está presente. E a partir disso, qual é a sua interpretação favorita? Simultânea, consecutiva ou sussurrada? Eu prefiro simultânea, né? Porque a gente está na cabine, a gente está num ambiente controlado, tem o áudio, né? A gente está falando no microfone, não precisa falar alto. Então, é uma situação mais confortável e também a gente não precisa ficar decorando coisas, porque você já escuta, você já fala e não Notas. interessa se você esqueceu. Não precisa lembrar. Agora, se fosse na consecutiva, você teria que ficar pensando, ficar guardando informações e depois falar. E a sussurrada, que eu até já fiz algumas vezes também, uma vez foi até num teatro, que era uma apresentação sobre bens imateriais, e era para um francês não, era um francês, sim. Então era de português para francês, então eu fiquei só para esse cliente, né, durante 3 dias e às vezes simultânea na cabine, e aí às vezes não tinha cabine e tinha que ficar sentado do lado dele, sussurrada, mas aí é um pouco chato, né? Você ficar ali do lado da pessoa, às vezes, talvez em alguns momentos a pessoa nem queira tanto ouvir você tá falando, sabe? Então, tem algumas coisas que você tem que perceber. É, e também sussurrada também É pode um forçar feeling a voz, né? Também. Eu prefiro simultânea, né? Com certeza. simultâneo. E dentro das suas línguas, português, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, qual que você mais usa na vida, no trabalho? Qual que você considera a mais desafiadora para interpretar? E Na por quê? interpretação. Por acaso, eu comecei com uma interpretação de francês, né? Aqui em Fortaleza, 2016, um cliente colocou no Facebook que ia ter um curso de fotografia e cinema de um professor belga e que precisava de um intérprete francês. E aí eu falei com ele e a partir de então essa agência aqui de Fortaleza começou a me chamar para vários trabalhos. Então eu comecei muito no francês, né? E é legal francês e português porque elas têm a mesma ordem das palavras, sabe? É muito confortável. Você escuta, você fala, é quase.
não é que é a mesma língua, mas é a mesma sintaxe, muitas vezes. No inglês, não, tem que mudar a ordem, né? As coisas assim. No alemão, pior ainda. Então, o francês é bem confortável com o português, eu acho, foi o que eu comecei. Mas logo depois, a demanda, claro, sempre é maior do inglês, né? Então, eu já fui mais chamado para inglês em toda a minha carreira. O inglês foi a língua que eu mais interpretei, com certeza, e também traduzi, né? E depois, como eu comecei com francês e inglês, eu quis incluir o espanhol, porque eu sabia que o espanhol era muito forte, né, no Brasil. Então, eu estudei espanhol de 2014 até 2016. Eu fiz 3 anos, só que eu ainda não comecei a interpretar espanhol. Só em 2020, que aí eu fiz mais um ano de espanhol. Só assim, eu quero interpretar espanhol também. Então, para me sentir mais confortável, eu fiz mais um ano de aula particular com a minha professora, né, que é da Argentina. E aí, em 2021, eu acho que em 2020 eu já, ou 21, eu já comecei a interpretar também em espanhol. E hoje em dia o espanhol até já passou do francês agora, né? Então, eu diria que nessa ordem, inglês principalmente, e depois espanhol e depois francês, certo? São as demandas, né, da maior para menor. Então, essas três aí. Alemão, eu fiz Hum. poucas vezes. Eu acho que talvez só 4 vezes assim, mesmo para cliente, para valer. Inclusive, uma vez foi um casamento de um alemão com uma brasileira. E eu fiz umas 4 vezes de alemão, assim, eventos online de 1 hora e esse casamento presencial. E também eu fiz outras 2 vezes que eu já tinha feito antes no próprio Poliglotar, né? Que eu interpretei de alemão para português, umas palestras também para treinar e tal. Mas alemão não é uma língua que eu trabalho assim nem todo semestre, não, sabe? Como intérprete, não. Hum. É uma coisa mais espaçada, bem espaçada mesmo. Agora, como tradutor de textos, eu faço também alemão, só que também é bem menos do que inglês, espanhol e francês. Alemão é bem, bem pequeno, sabe assim. E o italiano, eu acho que foi a que eu menos trabalhei. Como intérprete, eu só fiz uma vez, 2 anos atrás, 2 dias, com um colega que era muito experiente. E eu vou fazer, por acaso, nesse ano de novo, daqui a 2 meses, italiano 3 dias. Então, italiano português, né? Aí, essas são as experiências que eu tenho de italiano português. Uma que eu fiz e uma que eu vou fazer. Mas bacana. E nesse decorrer de línguas, o polonês, ele entrou na sua rotina de estudos? Como é que ele surgiu? O De polonês onde é veio porque esse em teste? 2019, no Poliglotar São Paulo, que você foi, né, que a gente se conheceu lá, Sim, meu antes da primeiro pandemia, poliglota. inclusive, então foi um Era da poliglotar, pandemia. foi o último poliglotar antes da pandemia, né? Foi o quarto poliglotar, e depois a gente só conseguiu fazer presencialmente em 2021 e depois 22 em Recife. Mas em 2019 eu fui para o Poliglotar São Paulo e teve algumas coisas de polonês lá, sabe? Teve o Danilo Martelli, que até vai palestrar nesse ano em Salvador, ele palestrou, ele tocou umas músicas e uma delas em polonês e tal. E eu conheci algumas pessoas da Europa nesse evento, a Elisa Polese, que é da Itália, ela mora na Espanha, e ela falou: Ah, no ano que vem vai ter o Polyglot Gathering na Polônia. Então eu fiquei com isso, né? No Poliglotar eu fiquei sabendo do Polyglot Gathering, que é um evento também como Poliglotar, só que bem maior, que ia ser na Polônia e eu ia pela primeira vez para a Polônia, né, em 2020. Comprei as passagens e tudo. Aí bateu a pandemia e tudo foi cancelado, voo, todos os eventos, né, e tal. Então não teve, mas eu comecei a estudar polonês porque eu ia em 2020 para a Polônia. Aí eu não queria chegar lá sem falar nada, né? Aí eu comecei a estudar polonês. Aí foi adiado. Aí eu estudei mais um ano. Aí 2021 também não teve. Também foi online. Aí eu continuei estudando. Aí no final eu estudei 3 anos de polonês. Em 2022 teve na Polônia. Aí eu fui já tendo tido 3 anos de aula de polonês. E aí eu fui para a Polônia no Polyglot Gathering e foi massa. Passei 9 dias lá e falei polonês com muita gente e massa. E depois eu voltei
e eu estudei ainda alguns meses, mas aí eu perdi o ritmo, tinha outras coisas, outras prioridades, aí eu não estudei mais polonês. Mas o polonês entrou por causa disso e entrou só como Sonho. uma língua de hobby mesmo, né? Assim. Mas tudo gira em torno de prazer, de buscar aumentar, irreversível. Eu digo que é irreversível. E dentro disso, qual a interpretação para você foi inesquecível? É, Ah, tem muitas mais interpretações que eu sempre me lembro, né? Ah, teve esses cursos desse professor belga de francês, né? Que eu interpretei esse professor umas 3 ou 4 vezes que ele veio para Fortaleza falar de fotografia, de cinema, de filmes e tal, e câmera. Então, as aulas desse cara que eu interpretei de português para de francês para português e as perguntas dos alunos de português para francês, eu sempre me lembro e eu achei muito legal, né? E também, nesse ano mesmo, eu fiz um evento em Brasília, até com a Raquel, que foi um evento sobre energias renováveis. E foi muito legal, porque a gente passou 6 dias num hotel lá, fazenda, e foi sobre energia, e tinha gente de muitos países, eu acho que quase 100 países estavam lá representados. Então, foi um evento gigante, né? Um evento de natureza, e os países falando dos seus problemas, como obter energia, como bombear água, como trazer comida para as comunidades pobres na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte até, sabe? Canadá tem comunidades lá. Então, América do Sul. Então, foi um evento muito legal que eu fiz nesse ano em Brasília, muito grande, 6 dias, e foi super legal, né? inesquecível, inesquecível. Mas tem tantos eventos E inesquecíveis. Eu fiz também o Fórum Mundial da Água em 2018, em Brasília hum, também. Eu fui para um evento já em Natal, no ano passado, do Clube Lions. Então a gente passeou com esse pessoal durante 4 dias lá em Natal e visitamos hospitais e tudo. É, também fiz eventos em Recife, no interior do Ceará, bastante, em Fortaleza principalmente, né? Eventos de todos os tipos, de educação, de energia, de direito, de medicina, sem contar os eventos online, né? Porque depois da pandemia, quando deu o boom dos eventos online, aí a minha carreira decolou mesmo, assim, depois da pandemia, a carreira de intérprete, né? Porque até a pandemia era muito em Fortaleza que eu fazia, só de vez em quando fora, mas depois da pandemia a minha clientela aumentou exponencialmente, né? 2020, 21, 22 até hoje. E eventos online, agora com África, com Ásia, eventos acontecendo em vários lugares do mundo, sem precisar viajar. Então, isso aí foi uma mudança de paradigma muito grande, né? hum, e nesse ritmo de mudança, você enxerga que o futuro da interpretação simultânea no Brasil e no mundo, né? E o avanço da inteligência artificial, você enxerga sobre que perspectiva? Eu continuo recebendo muitas O propostas, futuro. né? Continuo recebendo muitas propostas de interpretação. Nesse ano, por acaso, 2025, eu estava até vendo aqui algumas estatísticas. Até agora foi o ano que eu mais interpretei, né? Por exemplo, eu tenho aqui alguns números. Nesse ano, nos primeiros 7 meses, eu já fiz, em relação a trabalhos de tradução, revisão, legendagem, transcrição e interpretação, em relação a todos os trabalhos, eu já fiz 324, dos quais 52 foram interpretação. Quer dizer, a interpretação aqui em número de trabalhos foi só 16% dos meus trabalhos. Só que, em termos de renda, foi 43%. Então, você Ah, imagina, a interpretação é 16% dos trabalhos que eu fiz, mas representa 43%, é porque é uma é, coisa bem a balança significativa tá.
é bem paga, é legal. Então, esse ano, até agora, foi um dos anos que eu mais interpretei. Então, eu não estou achando que vai diminuir o ritmo. Tem muitos eventos, a IA ainda não tem a qualidade Ela, humana e mesmo que tivesse também, o pessoal não conhece ou não sabe nem como é que bota os intérpretes humanos no Zoom. Imagine como é que botam uma IA no Zoom, a- entendeu? Quer dizer, tem várias coisas que têm que ser resolvidas antes de os intérpretes serem descartados, né? E até porque também outros eventos, como esse negócio de acompanhar num chão de fábrica ou numa visita numa cidade, ou barulho de água, teria que barulhos ter, ao lado. sei lá, qual seria a logística de equipamentos para não precisar de pessoas por trás, né? Porque a IA É, pode resolver problemas assim, né, do dia a dia, de viagem e tal, mas de uma conferência, de uma coisa assim que é mais importante, mais sensível, é muito complicado, né? ainda é complicado. Mas ela vem chegando. E a gente vai É, ter que se habituar a ela, vai ter que se habituar a ela. A partir disso, qual conselho você deixaria para futuros intérpretes, nós aqui? Ah, o conselho, por exemplo, o que que eu fiz, né? Eu fiz um curso para me tornar intérprete, então teve muita prática, né? Aqui na galera da Adrenalina, toda semana tem isso aqui. Isso aqui já é uma prática que vai deixar você tranquilo quando surgir os convites de interpretação, quando você conhecer colegas ou agências, você já vai saber o que fazer. Então você tem que fazer algum curso, alguma oficina. Eu mesmo fiz esse curso de um ano, mas depois eu ainda fiz uma oficina em 2018 no Rio de Janeiro durante uma semana, que era um curso chamado ah, era o HIT, era o High Intensity Interpreting Training. Era um treinamento intenso de intérpretes, né? Então, durante uma semana eu fiz esse curso lá no Rio em 2018, porque eu fui para o Congresso da Abrates, conheci a organizadora e ela falou que ia ter um curso e eu fui. Então, fiz essa oficina, recebi feedback dos colegas, como acontece aqui com a Raquel, né? Aí depois eu ainda fiz o curso do Sávio Bezerra online, é um cara lá de Recife, né? Um intérprete, formador de intérpretes também. Depois, quando começou a pandemia, eu fiz o curso da Karine Souto, que foi só 3 dias online. Então, eu fiz várias oficinas pequenas de uma semana ou de 3 dias e também pratiquei no Poliglotar ou aqui na galera da Adrenalina mesmo. Então, assim, você tem que treinar, você tem que saber o que fazer, que botão apertar e tal, para quando você tem que ficar antenado. E as línguas você tem que praticar, né? No meu caso, o inglês eu nunca parei de praticar desde o início da adolescência. O francês, eu senti uma necessidade de dar uma reciclagem. Então, eu ainda fiz 3 anos de aula de conversação de francês a partir de 2010. Depois eu comecei a frequentar o Clube Poliglota, que tem em várias cidades do Brasil e do mundo. Então, todo sábado eu tô lá praticando francês, alemão, espanhol. Aí fiz o espanhol depois, né? Curso durante anos. Fiz mais um ano ainda de. Então, quer dizer, se você tem que estar muito confortável nas suas línguas, é, talvez conseguir adicionar mais uma língua, né? Se você faz inglês, você talvez consiga adicionar espanhol daqui a alguns anos. Então, isso aí pode aumentar o seu leque e você fazer essas oficinas e participar aqui da galera da Adrenalina é uma ótima ideia. E do poliglotar também, da Sim, o galera do Poliglotar, poliglotar. né, que é esse evento Entrando no de poliglotar. línguas, Isso. esse evento que já acontece desde 2016 sobre línguas, culturas, viagens, tradução e interpretação. Normalmente a gente tem cabines de interpretação, principalmente desde o Poliglotar 2018 em Fortaleza, a gente já teve uma oficina lá de interpretação antes e depois do evento. Em 2019, São Paulo, a gente teve cabines nas salas Não, que o pessoal interpretou as palestras. 2020 online duas também teve no salas, Zoom. duas salas. 21 online também teve a interpretação remota, 22 em Recife teve cabine, 23 Rio, 24 Brasília,
A gente teve sempre cabines no Poliglotar nos últimos anos e o pessoal participando, vendo as palestras, mais de 20 palestras, 25 palestras, metade das quais em língua estrangeira, dá para o pessoal praticar, né, numa situação real e sem compromisso e podendo errar e tudo, né? E dentro desse parâmetro, qual a diferença? O que a gente pode esperar que vai ocorrer em setembro desse ano em Salvador? Então, em setembro agora, Quais surpresas? daqui a um mês e 15 dias, um mês e Mês e meio 15 exatamente, dias. daqui a um mês e meio vai ter o Poliglotar 2025 Salvador. Salvador. E lá a gente vai ter 27 palestras, a gente vai ter 13 delas em línguas estrangeiras e a outra metade vai ser em português, mas uma metade vai ser em inglês, em francês, em espanhol, em italiano e também em libras. Então a gente vai ter palestras em várias línguas, né? Em 6 línguas no total, sobre culturas, sobre tradução, sobre interpretação também, sobre eh, línguas, né? Como aprender línguas, como ensinar línguas. Então é um evento que vale a pena você participar, porque eu já conheci tanta gente no Poliglotar e até pessoas que participaram do Poliglotar depois conheceram colegas, conheceram profissões. Teve gente que se tornou tradutor, que se tornou intérprete depois dos poliglotares que aconteceram. Então, é um evento que abre portas e networking, né? Então, vale a pena você participar. Se você estiver em Salvador daqui a um mês e meio, visite o site poliglotar.com, você pode se inscrever e também será transmitido online, então você pode participar online, como nesse ano a Selene vai participar online, né? Ano passado ela Hum, esteve em Brasília com a gente, 2 anos atrás ela esteve no Rio No e Rio de também antes Janeiro. da pandemia a Selene foi para São Paulo, Então, no Poliglotar. Então ela já foi 3 vezes presencial e várias vezes online, né, Selene? foi, sigo firme e forte. A partir disso, você tem algum critério de como você escolhe as palestras e os palestrantes? Os primeiros poliglotares, né, eles aconteceram em Fortaleza, inclusive durante 3 anos. Então, muitos dos palestrantes foram pessoas que a gente conhecia, ou até meus professores, né? Minha professora de espanhol foi palestrante, minha professora de português do colégio foi palestrante, meu professor de alemão, então, minha outra professora de alemão, minha professora de polonês. Então, assim, eu já convidei ao longo dos anos vários dos meus professores de línguas para palestrar sobre as suas culturas. E pessoas que a gente conhece no Clube Poliglota mesmo, ou então pessoas já conhecem o Que evento e se dizem, eu oferecem. quero palestrar e tal. Então, nos Exato. últimos anos, é, nos primeiros anos a gente convidava mais, e nos últimos anos as pessoas que querem mais, assim, sem a gente pedir, sabe? Então, já forma, né? Esse aqui quer, então quem pedir primeiro, digamos assim, vai palestrando. Mais ou menos assim, sabe? E Hum, também algumas pessoas que a gente Perfeito. pensa que seriam interessantes, né? Algum youtuber ou algum influencer, Ah, sabe? Coisas assim também. só crescimento, só crescimento. Tem alguma história ou feedback de participantes que te surpreenderam ao longo dessas edições? Ah, por exemplo, o próprio Robson Ribeiro, que é um dos organizadores do Poliglotar também, hoje em dia, ele conheceu em 2019 e ele se tornou intérprete, né? Depois do Poliglotar 2019, ele fez alguns cursos, 2020 e tal, 21, e hoje em dia é um cara que está super requisitado, entendeu? Então ele é um cara que disse que o Poliglotar mudou a vida dele para ele era professor de línguas e agora é intérprete. Também o próprio Idson Guimarães, né, que mora em Brasília, eu acho. Super poliglota, Não, super poliglota. ele mora em Belo Horizonte, né? Ele também se tornou tradutor, por exemplo, depois do Poliglotar 2019.
Então tem várias pessoas outras pessoas começaram a organizar clubes poliglotas, né, no Nordeste. Então depois do primeiro poliglotar, por exemplo, 2016, surgiu o Clube Poliglota Recife, Natal. O pessoal do Nordeste começou a se integrar mais. Hoje em dia tem encontros nordestinos dos clubes poliglotas. Eu participei no mês passado em João Pessoa, por exemplo. Então, quase todo mês o pessoal do Nordeste organiza. Mês passado foi João Pessoa, nesse mês vai ser em Maceió, mês que vem vai ter o Poliglota Salvador. Então, sempre tem alguma coisa em alguma cidade do Nordeste acontecendo. Já foram para Pipa também, 2 meses atrás, parece. Então, tem muita coisa acontecendo aí, o pessoal descobrindo, né, novas carreiras, novas possibilidades. Agora em João Pessoa eu me encontrei com o Francinaldo, que até palestrou em Brasília e vai palestrar em Salvador. Sim, conheci. Ele falou que conheceu, ele tem uma escola de inglês chamada My Cup of Tea. E ele My falou cup of que tea. uma das professoras da escola dele, ele conheceu em Brasília, no Poliglotar. Então conheceu, tal, Ah, fez network e contratou a mulher para dar aula para ele lá no curso dele, entendeu? Então, tem várias histórias. Eu também já conheci clientes no Poliglotar um dos palestrantes do Poliglotar 2017, por exemplo, que foi a segunda edição, ele escreveu um livro, o Gavin Roy, que é um americano, ele ensina inglês para brasileiros. Ele escreveu um livro sobre como ele aprendeu português e eu traduzi o livro para inglês, para português. Então, eu já conheci vários clientes no Poliglotar e várias pessoas e é muito bom. excelente, excelente. Eu acredito.